Seja bem-vindo ao podcast Plano de Saúde e tal. Eu sou Marcelo Santos e hoje vou conduzir a nossa conversa no modelo Drops, que é aquele tipo de episódio menor, mais enxuto, um único assunto que dá para embalar e entregar diretamente para você. E a nossa conversa de hoje vai ser sobre ressarcimento ao SUS. O que basicamente é ressarcimento ao SUS? Nada mais é do que o fato de a operadora ter que ressarcir, ter que pagar o SUS toda vez que um beneficiário seu, que está sob a sua carteira, utiliza algum recurso do SUS ao invés da rede prestadora credenciada, cooperada, rede própria da própria operadora. Isso está previsto na Lei 9656, nós vamos dar uma olhada e vamos olhar outros dispositivos que regem essa relação. Então, quando a gente olha a Lei 9656, o artigo 32, diz que serão ressarcidos pela operadora dos produtos que tratam essa norma, de acordo com as normas a serem definidas pela ANS. Então, aqui a gente está falando de 1998, a lei criada, mas não existia um regramento ainda para o ressarcimento do SUS. Existia a previsão, terá que ressarcir. Como? Quando? Não sabiam ainda, teve que gerar uma resolução normativa e outras normatizações posteriores. O serviço de atendimento à saúde previsto nos respectivos contratos prestados a seus consumidores e respectivos dependentes em instituições públicas ou privadas, conveniadas ou contratadas, integrantes do Sistema Único de Saúde. Então, está num prestador de saúde e utilizou pelo SUS, não importa se ele é um hospital público ou se ele é um privado conveniado, privado contratado, se ele mandou a guia para o SUS, já é passível de ressarcimento ao SUS. Ele traz alguns pontos que são importantes aqui também, né? A gente vai passar um pouco mais rápido, que esse é um modelo mais curto de episódio. O parágrafo 8º diz: os valores a serem ressarcidos não serão inferiores aos praticados pelo SUS e nem superiores aos praticados pelas operadoras de produtos que trata essa legislação. Então aqui ele já dá uma definição de qual é o mínimo e o máximo, mas também não fixa qual é a referência. Próximo item traz a Resolução Normativa 502, que dispõe sobre o procedimento administrativo e físico do ressarcimento ao SUS, já previsto no artigo 32 da Lei 9656, foi isso que a gente acabou de ver. Aqui ele traz aquela parte inicial que traz os conceitos, que é bem legal. Seguindo aqui, dos valores a serem ressarcidos ao SUS. Artigo 6º. O ressarcimento ao SUS será cobrado de acordo com os valores praticados do SUS, multiplicados pelo Índice de Valorização de Ressarcimento, IVR. A resolução normativa aqui essa não traz o que é o IVR e qual a base dele, só traz que o SUS deverá ser ressarcido no valor dele versus esse índice. Porém, existe esta outra instrução normativa, aquela é a 502, essa é a 504, que dispõe sobre o índice de valorização IVR. E diz que o valor de ressarcimento ao SUS resulta da multiplicação do índice de valoração de ressarcimento IVR, estipulado em 1,5 pelo valor lançado no documento SUS de autorização e de registro de lançamento. Então será 1,5 do valor do SUS, não podendo ser superior ao valor que a operadora remunera os seus prestadores, seguindo o que está na Lei 9656. Voltando na 502, se a gente segue um pouquinho mais, tem várias partes que eu vou passar aqui, né? Vou pegar aquelas que trazem algum ponto importante para que a gente trate aqui. Outro item que causa geralmente bastante discordância é em relação à impugnação. Sempre tem aquela questão, o meu beneficiário da minha operadora não pôde usar o meu plano de saúde na minha operadora porque ele estava em carência, ele estava em CPT. Outra questão, ele foi usar o SUS como seu direito. E agora tem que ressarcir? O item de impugnação diz que a operadora do plano privado de assistência à saúde terá o prazo de 30 dias para impugnar a identificação após ser notificada. A impugnação deverá atender os requisitos identificados na instrução normativa da DIDES. Opa, beleza, aqui não diz qual é a instrução normativa. Buscando, chegou essa aqui, a instrução normativa 26. Dispõe sobre o protocolo eletrônico de impugnação. Aqui ele traz todas as regras para a impugnação
de pagamento a partir de alguns motivos. E ele traz a questão dos anexos. Deixa eu buscar aqui, ó. Por exemplo, pedidos conforme anexo 1, não sei o que conforme anexo 2, blá, 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 anexo 6. E dentre os anexos, então o primeiro é só um formulário, não traz muita coisa, mas o anexo 2 é algo bacana de dar uma olhada. Ele diz o seguinte, anexo 2, motivo de impugnação ou recurso. Quais são os motivos, e são codificados, para que no formulário ele seja identificado, que dão possibilidade de fazer o recurso de impugnação. 34. Acidente de trabalho, suas consequências ou moléstias profissionais, porque daí não é a cobertura da operadora, é do empregador. 4. Atendimento fora da abrangência geográfica do plano. Meu plano cobria uma determinada região, o atendimento estava fora, poderia utilizar o SUS. 7. Atendimento já pago. A operadora de saúde já realizou pagamento por atendimento idêntico, realizado na mesma data de atendimento pelo SUS, e o mesmo paciente, o que identifica uma possível duplicidade. Beneficiário em carência, beneficiário já excluído, ou seja, já não era mais beneficiário da operadora quando do uso do SUS, está em CPT, cobertura parcial temporária para as doenças ou lesões pré-existentes, doença ou lesão pré-existente, plano antigo, então aqui o atendimento identificado por decorrer de doença ou lesão pré-existente, a adesão do beneficiário não é coberto por contrato de plano de assistência à saúde firmado até 1999. E ainda não adaptado. Então é plano antigo, não tinha cobertura para aquela doença, não era algo contratual e foi tirado. Franquia ou coparticipação. Contrato ou regulamento do produto da operadora de saúde, ao qual está vinculado o beneficiário, identificado, prevê fator moderador a ser pago pelo beneficiário. Seja ele franquia ou coparticipação, aplicável ao atendimento identificado. Então pode ser que o beneficiário tenha escolhido usar o SUS por conta de haver esta coparticipação, essa franquia, provavelmente não. Existem muitos procedimentos hospitalares em alguns planos registrados que têm a franquia ou coparticipação, então às vezes o valor é alto e ele preferiu usar o SUS. Paciente atendido não é beneficiário de produto da operadora, então ali, ó, caso de homonímia, que o paciente atendido pelo SUS não é a mesma pessoa que o beneficiário do produto da OPS, então ali um homônimo, né? Casos parecidos. O produto não cobre procedimento, então a pessoa tem um plano ambulatorial e usa um hospitalar. Quantidade de produto não coberto pelo produto. Quantidade de procedimentos não coberto pelo produto. A quantidade de procedimentos realizados no atendimento identificado ultrapassa a quantidade máxima coberta pelo produto, como o plano não regulamentado, por exemplo, 10 sessões de fisioterapia por ano. Opa, a 11ª fiz no SUS, não é passível de ressarcir, quer dizer, vai ser ressarcido, mas depois questionado a partir desse motivo. 22. Repasse integral individualizado das despesas assistenciais ao beneficiário. Então ele traz aqui a súmula normativa 9 que trata sobre esse aspecto. Não conheço, já vou ter que dar uma olhada depois até para complementar. Outros motivos de natureza administrativa e outros motivos de natureza técnica. Então esse foi o episódio sobre ressarcimento ao SUS. Como é o modelo Drops, teve que ser bem rápido e a gente foi pegando os itens que são mais sensíveis. Por exemplo, questão de quanto se paga para o ressarcimento. Segundo, paguei e acho que não deveria, como é que eu faço a impugnação? Existe essa possibilidade? Não. O restante, quando paga, qual é o processo operacional? Se não pagar, quais são as penalidades? Isso está nessas normativas que eu apresentei, que eu vou deixar o link ali para que você possa aprofundar. Caso entenda que é um motivo que faça sentido no episódio completo, ao invés de ser esse mais curtinho, nós podemos desenvolver sim. E caso você tenha experiência com a questão do ressarcimento, que tenha principalmente com a parte de impugnação, que eu não tenho vindo da área comercial, eu gostaria de ouvir aqui você também nos comentários. Por hoje era só. Nos veremos aqui então no próximo episódio e agradeço muito a sua participação de hoje. Um abraço, tchau!